Custo de vida na cidade de La Plata para você que quer viver e estudar aqui na Argentina. E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Intercâmbio Medicina, assessoria responsável por te ajudar em tudo aquilo que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. O tema de hoje é justamente o custo de vida referente ao mês de julho de 2025, tá? A gente vai detalhar para vocês com relação à moradia, faculdade, transporte, lazer, internet, vai estar tudo esquematizado aqui para vocês, inclusive no final a gente vai colocar uma tabela para você ter uma ideia, tá bom? Lembrando que experiência é algo muito individual, depende muito do seu foco e da forma que você quer viver, mas no decorrer do vídeo eu vou especificando cada uma dessas coisas e eu espero muito que te ajude. Lembrando que a cotação que está sendo usada nesse vídeo para te dar os valores em pesos e respectivos em reais é de R$1 custando 230 pesos argentinos, tá? Todos os valores que eu vou trazer aqui para vocês foram baseadas no custo de vida de uma assessorada nossa que vive na cidade de La Plata e estuda na Universidade de La Plata, tá bom? Ela anotou aqui tudo bonitinho para vocês e eu vou transmitir aqui justamente para não esquecer de nada e falar para vocês exatamente quanto que ela tá gastando em cada coisa. Supermercado, incluindo alimentação básica, carne, verduras, enlatados, o que ela precisa para se alimentar no mês. Ela passou pra gente que ela gastou 161 mil pesos, que em reais seria R$700, tá? É o que ela gastou com tudo que ela precisava no mês de supermercado, verdureria, açougue, enfim. Agora, transporte público. Lembrando que na cidade de La Plata não tem metrô. Então, o valor que eu tô te trazendo é um valor de ônibus e ela disse que usa com bastante frequência, inclusive, tá? Apesar de que La Plata é uma cidade menor, também dá pra você fazer várias coisas apenas andando, pra você ter uma ideia. E o valor que ela gastou em transporte público foi, no mês de julho, 26.400, que dá 114,78 centavos. Agora vamos falar de internet, né? Internet móvel, não a internet da casa, a internet móvel. Lembrando que existem vários planos de acordo com a tua necessidade. O plano dela é um plano mais básico, que deu um valor de R$26, que seria 6 mil pesos. Mas aí, por exemplo, o meu plano, ele é mais caro que isso, mas é porque eu utilizo a internet que eu pago aqui em outros países. Tá? Então eu não fico sem internet em nenhum lugar que eu vá, e sem falar que eu trabalho com mídias aqui, estou sempre comunicando com vocês, então eu preciso de mais internet, mas acredito que isso aqui é suficiente para aquilo que ela necessita, tá bom? Então 6 mil pesos, mas você pode pagar um pouco mais caro. Mas como a gente consegue ver, 6 mil pesos, um plano bem básico, R$26, tá super em conta. Agora, ela colocou aqui pra gente a internet residencial dela, que ela paga 19.776 pesos, que em reais seria R$85, tá bom? Então aí você compara aí com a sua cidade e dá pra você ter uma ideia se isso tá mais caro ou mais barato pra você. Agora falando sobre aluguel, metade do seu custo de vida na Argentina, se você fizer uma faculdade pública, vai ser destinado ao aluguel. Lógico, se você fizer uma faculdade privada, aí vai aumentar. Mas, por exemplo, ela mora sozinha num apartamento que custa em dólares, tá? $300, que seria em pesos 381 mil pesos, que em reais dá R$1.600, tá? É um apartamento sem mobília, ela mora sozinha e ela mesma mobiliou, e fica aí uma opção se você vai ficar aqui durante muitos anos, que são os anos acadêmicos. Depois você pode vender esses móveis que você comprou para outros estudantes, é muito frequente acontecer. E quando você chegar, você também pode comprar de outros estudantes que já terminaram a graduação e que estão vendendo, isso é muito comum aqui. Uma outra forma de você economizar também é você compartilhar a sua moradia. Você não morar sozinho é bom em muitos aspectos. Primeiro que você está em outro país. Se alguma coisa acontecer, você não está sozinho, tem alguém que mora com você. Então isso faz diferença e também diminui os seus gastos, tá? Então é algo a se considerar e é muito frequente da galera fazer isso. Só que esse valor do aluguel dela inclui água também, porém tem um valor à parte, que é o valor das expensas, que seria o condomínio, tá? Que aqui daria 75 mil pesos, que seria R$326,
tá bom? Ah, uma outra coisa, como eu comentei com vocês, né, dessa questão de você compartilhar apartamento com outras pessoas, Larissa, como é que eu faço para encontrar essas pessoas? É muito frequente terem grupos do Facebook da cidade onde você tá. Então, por exemplo, tem grupos do Facebook de brasileiros em Buenos Aires, também tem grupos do Facebook de brasileiros em La Plata. E ali a galera sempre vai compartilhando. Então, grupos de WhatsApp da faculdade, ou às vezes de câmbio, ou às vezes de mercadinho brasileiro. Ali a galera vai sempre compartilhando e sempre tem alguém procurando alguém para dividir. Mas ainda comentando um pouquinho sobre a questão da moradia, o valor que ela paga no transporte é baseado no fato de que ela não mora muito longe da faculdade, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração, porque, por exemplo, tem uns assessorados da Intercâmbio, que inclusive eu vou entrevistá-los futuramente, que eles cursam na Universidade Nacional de La Plata e moram em Buenos Aires. Obviamente, eles gastam mais de transporte. Inclusive, por que alguém faria isso, né? Por que alguém moraria numa cidade para cursar no outro? Bom, por conta do certificado espanhol, se você quer entender um pouco mais sobre isso, tem vários vídeos aqui no canal que a gente mostra todo o passo a passo de como que você faz para você viver e estudar aqui na Argentina. E a questão do certificado espanhol é uma necessidade, porém, de cada faculdade, uma para outra, muda às vezes o tipo de certificado que exige, ou então o nível exigido para cada faculdade. Então, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires exige um nível mais elevado, que é um nível avançado de espanhol, e na Universidade de La Plata um nível intermediário. Então, tem assessorados que moram em Buenos Aires porque trabalham, enfim, têm suas vidas aqui, mas vão até La Plata para fazer a faculdade por conta que conseguiram aquela pontuação específica, ou seja, intermediária e não avançada. Então, assim, são muitas possibilidades, mas essa assessorada em específico, ela vive, mora e estuda em La Plata. Agora comentando sobre serviços que não estão incluídos no valor do aluguel dela. Por exemplo, a luz dela vem por mês 45 mil pesos, que daria em torno de 200 reais, né? Aqui seria 195 reais. E o gás sai 5 mil pesos, que seria 21 reais, tá? Uma outra coisa você tem em consideração, ainda falando sobre aluguel, eu quero deixar tudo bem redondinho aqui para que vocês possam entender bem. Existem vários tipos de contrato, tá? Então, assim, os valores do aluguel, para ele aumentar, depende muito do tipo de contrato que você pegou. Pode ser um contrato de 3 meses, 6 meses, 12 meses. O mais recomendado é que você consiga um contrato maior para que ele não venha aumentar com tanta frequência, tá bom? Mas depende muito do que você está buscando, do que você está procurando. Gastos com relação à saúde. Bom, essa assessorada nos comentou que ela usa o sistema público de saúde aqui na Argentina, que é muito bom, inclusive. Ela não tem nenhum tipo de plano de saúde. E deixa eu já esclarecer para vocês uma coisa. Há uns tempos atrás estavam surgindo alguns rumores de vão começar a cobrar para os estrangeiros utilizarem a saúde. Deixa eu esclarecer para vocês uma coisa. O que acontece? Primeiro que era meio que uma proposta ainda, não era algo definitivo, mas vocês precisam entender que, a partir do momento que vocês moram aqui, são assessorados pela Intercâmbio, a gente faz toda a sua documentação, legalização, DNI, você se torna um residente permanente. Então você tem direito a tudo que um argentino tem aqui no país, ou seja, educação, saúde, você tem esse direito, entende? Você não é como um turista, que era o que acontecia muito. Como aqui o sistema público de saúde era gratuito para qualquer pessoa no território argentino, tinham pessoas que vinham dos seus países só para fazer procedimentos aqui, só para se consultar e depois voltavam. Então, numa tentativa de redirecionar os recursos do país, estavam considerando aí essa proposta, mas não é nada definitivo. Mas mesmo se futuramente for, vocês precisam lembrar que vocês não são apenas estrangeiros, vocês se tornarão residentes permanentes legalizados no país. Gastos com lazer, que ela colocou aqui: comer fora, passeios, pedir comidas por aplicativo. Ela falou que ela evita, não é tão frequente ela fazer isso, mas ela reserva ali uma quantidade de 200 reais, tá? Que seria 46 mil pesos. É o valor que ela reserva destinado a isso. Mas lembrando que aqui na Argentina tem muitas coisas que você consegue fazer de forma gratuita. É muito bom aproveitar todo tipo de promoção. Sempre tem alguma promoção, algum desconto. Tem dias específicos. O dia da sorveteria, que aí todas as sorveterias entram em desconto. O dia da hamburguesa, por exemplo. Então você tem sempre que estar olhando aí e aproveitar todos os tipos de benefício, assim você consegue economizar. Lembrando que no final do vídeo vai ter uma tabela totalmente organizada, separada, cada setor, quanto que ela gastava, para você ter aí uma ideia e conseguir se planejar um pouco melhor, mas lembrando que cada um tem a sua realidade, tá? Mas agora a gente falando sobre universidade. Quanto que essa nossa assessorada gasta? Bom, ela é estudante de medicina da Universidade Nacional de La Plata, que é uma universidade
pública. Então ela não paga nada, ela não tem nenhum tipo de mensalidade que ela tenha que pagar. E também já vou comentando com vocês um outro rumor que também surgiu uma época de que os estrangeiros teriam que pagar pela universidade. Bom, gostaria de deixar algumas coisas claras para vocês. Primeiro que era algo que estava sendo debatido, que poderia ser a eleição, ou seja, a faculdade poderia escolher ou não cobrar para o estrangeiro, mas nunca o estrangeiro que é residente no país, que é provavelmente o seu caso se você vier viver e estudar aqui na Argentina. Como eu falei, a Intercâmbio Medicina faz todo o processo, te deixa legal no país, você vai ter o seu DNI argentino. Então, esse valor suposto a ser cobrado seria cobrado para estrangeiros que não são residentes permanentes, tá? Mas como eu falei, não é nada decidido, até porque o lema aqui da universidade, tanto UBA quanto La Plata, por exemplo, a universidade ela precisa ser pública e gratuita. Então, sempre quando é perguntado, é isso que eles respondem. Então, assim, qualquer dúvida, gente, fala com a gente que a gente tá aqui para ajudar vocês a esclarecer. Escutou um rumor? Fala com quem tá aqui há muitos anos ajudando pessoas a conquistarem os seus sonhos, os seus objetivos, porque a gente vai ter a melhor informação para poder te dar uma informação de confiança, tá? Como prometido, agora desfrutem dessa tabela que a gente preparou aqui para vocês. Lembrem que em cada caso é um caso, mas a gente está aqui para compartilhar sempre as experiências dos nossos assessorados com vocês. A gente tenta trazer vários contextos diferentes. O próximo vídeo provavelmente vai ser de um contexto de alguém que mora em Buenos Aires, justamente para vocês terem esse parâmetro, esse comparativo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você vai continuar recebendo vários conteúdos sobre medicina na Argentina ou qualquer outro curso, lembrando que são várias carreiras, não só medicina. Dá uma maratonada no nosso canal, que provavelmente todas as dúvidas que você tem já foram respondidas em forma de vídeo. Vídeo de alta qualidade aqui para te ajudar, bem didático, para você não ter nenhuma dúvida. E se mesmo assim ainda ficar alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, porque respondemos a todos, e vocês também têm acesso ao nosso direct no Instagram. Temos pessoas da equipe em horário comercial ali esperando a sua pergunta para você sair assim sem nenhuma dúvida. E não se esquece, quer viver e estudar na Argentina? É só falar com a Intercâmbio Medicina, porque o seu sonho começa com a gente.